Vamos começar aqui agora, caminhando firme. Cada um me acompanha aqui, nós vamos rodear aqui, da mesma forma que Josué, ele rodeou as muralhas de Jericó e elas caíram por terra. Nós vamos caminhar agora com a convicção de cabeça erguida, olhando para o alvo. É no futuro que está a nossa bênção. Nós temos que preparar, caminhando para o futuro, com a convicção de que a nossa bênção já está ali nos aguardando. Oh Deus Todo-Poderoso, cada passo que nós damos aqui, meu Deus, nós aproximamos mais do Senhor. Meu Deus e meu Pai, entra agora, vai fazendo com que o teu nome seja glorificado na vida de cada um, em nome de Jesus. Isso, igreja, vai clamando ao Senhor neste momento. Enquanto você clama, o Senhor te fortalece. Enquanto você clama, o Senhor te renova. Enquanto você clama, o Senhor sara as tuas feridas. Ó Deus Todo-Poderoso, estamos nesta noite de oração, meu Pai, diante da tua presença, porque necessitamos do Senhor. Meu Pai, o Senhor sabe o que cada um fez para estar aqui nesta noite, mas o Senhor, meu Pai, é que tem a saída, o alívio, o refrigério que cada um precisa. Então agora, meu Senhor, venha com teu Santo Espírito sobre cada servo, cada um, meu Pai, que se dedica à tua obra, e vem trazendo, meu Pai, o alívio que esta pessoa precisa. Vai trazendo renovo, meu Pai, vai trazendo fortalecimento físico, vai trazendo fortalecimento emocional, espiritual, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora vamos espalhar só mais 2 minutos de oração. Não precisa ficar rodeando, mas vai andando pela igreja, vai fortalecendo. Diga: Deus, eu preciso melhorar a minha intimidade com o Senhor. Eu preciso melhorar a minha vida de comunhão com o Senhor. Eu preciso melhorar a minha vida de oração. Eu preciso melhorar a minha vida de intercessão. É o seu momento com Deus aí agora. Fala: eu quero sair daqui um líder melhor. Eu preciso me aproximar mais do Senhor. Eu, como pastor, eu preciso orar mais, ó Deus. Eu, como pastor, eu preciso ter mais intimidade com o Senhor. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus. Grandioso Deus e poderoso Pai, nós apresentamos a Ti esse tempo, meu Pai. Talvez tem pessoas aqui que na correria do seu dia ainda não tiveram tempo de falar com o Senhor. Mas nós cremos que o Senhor preparou este momento para que o Senhor possa ouvir a nossa oração. Então abra o seu coração, porque o Senhor já está disponível para ouvir o seu clamor aqui nesta noite. Senhor, nós te apresentamos todas as áreas da nossa vida. Nós te apresentamos, Senhor, a nossa família. Que o Senhor venha cuidar dos nossos entes queridos, que toda a nossa família seja salva para a glória do Senhor Jesus, que toda a nossa família esteja conosco te servindo na tua casa, Senhor. Pai, nós te apresentamos a nossa vida financeira, que o Senhor venha abrir as portas e as comportas dos céus, que o Senhor venha cancelar toda a dívida, Jesus, que o Senhor venha nos abençoar e prosperar o trabalho das nossas mãos, que o Senhor venha, Pai, nos surpreender neste mês das boas notícias. Pai, nós te apresentamos a nossa saúde. Se porventura alguém chegou aqui com alguma área da sua vida, dentro da sua saúde física, mental e espiritual debilitada, nós declaramos que o remédio do céu está descendo aqui nesta noite. Pai, que o Senhor venha trazer cura para esta vida que se sente ferida, com dores, cansada. Que o Senhor venha, Pai, restaurar. Porque o último diagnóstico, ele não vem do médico, ele vem do Senhor. E nós cremos que o Senhor opera milagres e maravilhas. Meu Deus, que o Senhor venha entrar na nossa vida espiritual. Que possamos, Senhor Jesus, estar renovados com a Tua presença. Que possamos, Senhor Jesus, sentir o nosso coração queimando mais de Ti. Que possamos buscar ter mais intimidade com o Senhor. Que possamos orar mais, que possamos ter mais experiências, que o Senhor venha liberar sobre as nossas vidas dons espirituais,
que possamos, meu Deus, viver o nosso primeiro amor. Pai, se porventura tem alguém se sentindo cansado dentro do seu ministério, fraco, que o Senhor venha renovar as forças nesta noite, porque o inimigo ele quer nos parar, ele não quer nos ver fazendo a obra, mas o Senhor nos chamou para guerrear, que possamos ser revestidos com a tua armadura, meu Deus, para batalhar contra as armas do inferno. Pai, nós estamos aqui para ganhar almas para Jesus, para levar a tua palavra por onde nós passarmos. Então, Senhor, usa-nos conforme a tua vontade. Nós estamos disponíveis para ti. Nós não queremos ser crentes só dentro da igreja, mas principalmente fora dela. Que possamos, Deus, dar testemunho do que o Senhor tem feito por nós e pela nossa família, pelos milagres que o Senhor já operou na nossa história, que através das dores que nós vivemos no nosso passado, testemunhos sejam gerados, para que pessoas sejam salvas para a glória do teu santo nome. Pai, toma conta de todos os detalhes, que neste mês de junho sejamos surpreendidos com boas notícias, que o Senhor venha, Pai, fazer o nosso telefone tocar, chegar um e-mail, alguém bater na porta da nossa casa para trazer boas notícias em nome de Jesus, que o Senhor venha destravar aquilo que está travado no mundo espiritual, que o Senhor venha liberar sobre as nossas vidas, Pai, as promessas do Senhor. Talvez até o mês de maio você teve meses difíceis, só recebeu notícias difíceis. Talvez você pensou que esse ano todo ia ser um ano complicado, mas chegou o mês das boas notícias, mas chegou o mês de junho e o Senhor, Ele está declarando que boas notícias tem para a sua vida neste mês, em nome de Jesus. Boas notícias para a sua casa, boas notícias para o seu negócio, boas notícias para a sua saúde, boas notícias para a sua vida espiritual, financeira. É isso que tem para você, mas você precisa crer. Você tem que acreditar que o Senhor pode fazer. Que o Senhor venha renovar a nossa fé nesta noite. E fala, Jesus, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar com a graça de Deus. Glória a Deus. Primeiro, agradecer. Eu quero pedir quem está nessa ponta, chegar para cá fazendo favor. Todo mundo chega para cá para ficar mais perto, por gentileza. E só chegar, todo mundo ocupando aqui, ó, desse lado aqui, ó. Isso. Chega para cá assim, fazendo favor. Alfredo, pode sentar do lado de cá? Isso. Pode chegar para cá assim, ó. Isso, só tira aí para chegar para cá assim. Isso. Maravilha, né? Irmãos, que bom nós estarmos aqui para esse tempo de comunhão, esse tempo de unidade, esse tempo de crescimento, né? A gente dá muito e a gente precisa receber também do Senhor, né? Jesus, Ele sempre fala com a gente. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que exerce esse voluntariado, que faz com amor, com alegria, e só na eternidade para Deus recompensar a cada um. Eu quero trazer um estudo para a gente que fala sobre, diga comigo, caráter e liderança. Caráter é um conjunto de atributos morais e espirituais. Caráter é o quê? Um conjunto de atributos morais e espirituais. Caráter é aquilo que somos quando ninguém está vendo. Caráter é o quê? Aquilo que somos quando ninguém está vendo. Daniel, capítulo 1, versículo 8, fala um pouco mais sobre esse caráter, o que ele representa, o que ele significa, o que nós podemos aprender. Olha o que diz. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com um vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar.
Repara que estava na frente de Daniel as iguarias do rei. Então, aqui é interessante que a gente não tem que orar dizendo: Deus, não deixa aparecer coisa errada no meu caminho. Não, a coisa errada sempre vai aparecer. O mundo jaz do maligno. Mas é a decisão de ter caráter como Daniel, de não se contaminar com aquilo que é errado. Então, caráter começa com uma atitude prática. Caráter não é abstrato, caráter é algo concreto. O caráter não é hereditário. Pode ter pai mau caráter e pode ter filho de caráter, ou vice-versa. Quando desenvolvemos o nosso caráter? Quando nos submetemos a algum nível de autoridade. A obediência prova que você tem caráter, pois nela você desenvolve lealdade e seu caráter é desenvolvido. Quem não submete a um líder, seja na empresa, no trabalho, na igreja, seja na família, essa pessoa ela está provando que ela tem um caráter deturpado. Então é interessante isso. Pessoas que não conseguem se submeter, o caráter dela não foi formado. Que o patrão fala: amanhã nós vamos chegar 8h30. Aí a pessoa: vou chegar não. O que ela está dizendo? O meu caráter não é um caráter correto. É interessante isso. Daniel, ele é levado cativo à Babilônia para servir o imperador pagão. Ele não fazia uma coisa boa, mas ele tinha caráter. José na prisão, obedecendo o carcereiro, preso injustamente, mas havia uma autoridade que era o carcereiro e ele respeitava. Por quê? Porque ele tinha caráter. Então, não é coincidência que você vê Daniel, ele rejeitando aquilo estava dentro dele. Então, uma pessoa de caráter, onde ela chega, ela é diferente, porque ela carrega o caráter dentro dela. Ela carrega a verdade dentro dela, ela carrega um estilo de vida. Esse estilo de vida não é qualidade ter caráter. Ter caráter é servir a Deus. Então você se torna um líder por causa do seu caráter. Agora, se eu me torno um mau caráter, automaticamente Deus me tira da liderança. Como é que Deus me tira? Deus me expõe, gera escândalo, gera problema. Naturalmente, eu vou sair. Olha que coisa interessante. A prática da palavra é a rocha que podemos garantir que o nosso caráter seja ajustado. Então, a gente precisa ir ajustando o nosso caráter. E como é que a gente ajusta ele? É praticando a palavra. Desenvolvemos o nosso caráter quando submetemos a palavra de Deus. Quando fazemos o que não queremos. Quando firmamos na palavra. Reputação é o que você é em público, mas caráter é o que você é no particular. Então, o que falta de caráter produz? Quando alguém não tem caráter, o que gera? Está lá em Gênesis 31, 41. Gênesis 31, 41. Gera uma colheita negativa. Jacó deu golpe no irmão Labão, mas teve volta, teve colheita. Olha o que diz o texto. Estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Jacó deu golpe, mas teve volta e teve colheita. Cria uma base para a destruição da intimidade com Deus. Às vezes pessoas elas não têm facilidade de obedecer. O pastor fala assim, ó, não pega no telefone no culto. Aí a pessoa fala assim, eu vou pegar só para provar para ele que eu faço o que eu quero. É porque o caráter ainda não está um caráter, o caráter está deturpado. Está dentro da pessoa aquilo. E você e nem pastor no mundo nenhum consegue tirar. Porque a questão é o caráter. E onde chega, tem resistência àquilo que orienta.
Isso muitas vezes vem desde criança. Uma criança que não teve autoridade paterna, quando ela cresce, a maioria cresce na mesma visão de não ter autoridade onde chega. É interessante isso. Agora, uma criança que ela foi criada tendo autoridade paterna, a facilidade dela não ter dificuldade no trabalho, na escola, onde quer que ela chegue, é mais fácil. Olha que coisa interessante. A gente pensa que não reflete, reflete com o passar do tempo. O caráter prevalece sobre a unção. É o exemplo de Davi. A falta de unção não te leva para o inferno, mas a falta de caráter nos leva para o inferno. Olha que coisa interessante. Apocalipse 21, 8. Eu posso ter unção, mas se eu não tiver caráter, não vai resolver a minha vida. Olha o texto. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aqui nos ensina que o caráter prevalece sobre a unção. Eu não me iludo com quem tem unção. Nó, pastor, ora e cospe fogo. Nó, pai, esse ali ora e ressuscita morto. Unção é o que você faz em público. Caráter é o que a gente faz no privado. Então, isso é muito importante. Momento não pode decidir sua história e decisões. A consciência é uma parte divina que faz parte do espírito da natureza do homem. É mente, vontade e sentimento. Então, liderança é todo ser humano foi chamado para ser líder. Não é só diretor, pastor, empresário ou uma dona de casa, mas é ser um líder. E para exercer uma liderança, eu não posso deixar que momentos decidam a minha história. Isso é caráter. Quem tem caráter não toma decisões por causa do momento, mas aquilo vai se organizando. Você já viu que tem pessoa que vira para você e fala assim: você que é empresário, aqui, semana que vem eu estou indo trabalhar em outro lugar. Você fala, mas como? São pessoas inconstantes. E às vezes não tem nem o trabalho pronto. Quando chega lá, não precisa mais dela. Resultado, ficou desempregado. Porque é inconstância. A maneira que está tratando quem está debaixo da sua autoridade revela o seu caráter. Olha o que fala Colossenses 4:1. Olha que interessante isso. Colossenses 4:1 diz assim, ó: vós, senhores, dai a vossos servos o que é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Liderança não é ter poder sobre pessoas, mas sim é dar poder para pessoas. Todos nós temos defeitos, mas que as nossas qualidades superem os nossos defeitos. Eu lembro uma vez de uma história que uma mulher foi comprar um frango, naqueles frango assado, e ele estava rodando, aí a mulher falou assim: pega esse ali para mim, mas antes de eu comprar, eu quero que você abra ele, para eu dar uma olhada nele por dentro. Aí, o cara que está vendendo falou assim: mas você quer que abra ele para ver o quê? Não, quero ver se tem algum problema aí dentro. Porque se tiver, eu não vou levar, não. Aí o vendedor falou assim: eu também vou abrir a senhora para ver se só não tem nenhum problema aí dentro da senhora. Então isso é interessante. Não é porque a gente erra que a gente não tem caráter. Nós podemos errar. Entra profundo na minha vida, você vai ver que eu tenho coisa que eu tenho que melhorar. Entra profundo na sua vida, qualquer um que entrar vai ver que tem coisa que tem que melhorar. Então isso é muito interessante. Todos nós temos defeitos,
mas as suas qualidades têm que superar os seus defeitos. Uma pessoa de caráter recusa exercer autoridade sobre algo que não se tornou responsável. Um exemplo sobre isso foi Saul. A sentença de Davi foi: não toquem ungido. É problema de quem ungiu. Olha só, 1 Samuel 24, verso 1 até o verso 7. É muito interessante isso aqui. 1 Samuel 24, verso 1 a 7. Olha o que diz. Ora, quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-gedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todos Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre as penhas das cabras montesas. E chegou no caminho a uns currais de ovelha, onde havia uma caverna, e Saul entrou nela para aliviar o ventre, fazer o número 2. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados na parte interior da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: eis que entrego o teu inimigo nas suas mãos, far-lhe-ás como parecer bem aos teus olhos. Então Davi se levantou e de mansinho cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, a ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve o seio, chegando para se permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Uma pessoa que não tem caráter, ela mata o seu líder. Irmão, isso é tão sério. Eu li um artigo hoje que eu vou ler para vocês aqui. Um pastor, ele suicidou. E ele era tratado por um psicanalista. E o psicanalista, ele... Você que mandou, né, pastor Fábio? Você mandou aqui nos grupos, né? Eu já achei aqui. Olha o que o psicanalista falou sobre esse pastor que suicidou ontem. Que tragédia. Olha o que ele disse. Que tristeza. Mas um suicídio de um pastor. Sou pastor e terapeuta já há alguns anos e hoje atendo muitos homens e mulheres de Deus que estão esgotados emocionalmente, fisicamente, por se desdobrarem em mil e receber críticas e ingratidão. Infelizmente, temos visto acontecer isso com mais frequência com pastores, pois são cobrados de forma absurda por pessoas que nunca estão satisfeitas ou gratas. Os pastores são massacrados quando erram e esquecidos quando acertam e abandonados no momento que mais precisa de ajuda. As pessoas que são cuidadas e tratadas por seus pastores no momento de suas dificuldades e crises são as mesmas que se levantam contra eles logo depois que ficam bem. Olha que coisa séria. Como que não é brincadeira ser pastor? Qualquer um aqui de vocês, se pecar e me procurar, eu vou abraçar vocês, vou dizer: conta comigo. Vou orar por vocês, você vai vencer isso. Agora, se eu pecar e te procurar, 99% aqui, no outro dia nem na igreja está mais. Você entendeu o que é ser pastor? Vou repetir.
Se qualquer um aqui, você pecar, pastor, eu pequei, e você me procurar, eu vou orar por você. Eu vou te ajudar a você se levantar, se erguer. Mas se o pastor pecar e procurar você para dizer o pecado dele, te pedir ajuda, você está pronto para ajudá-lo? Isso é ser pastor. Não é brincadeira. O caráter de muitos cristãos estão sendo pautados pela cultura do mundo e não pelos princípios da palavra de Deus. Hoje, são muitos acusadores. Se aceitaria ter um pastor assassino? Você perdeu Moisés como seu pastor. O homem que Deus falava face a face. Se aceitaria ter um adúltero como seu pastor? Então você acabou de perder Davi, um homem que era segundo o coração de Deus. Eu poderia citar vários outros aqui. Quantas vezes, já pensou se esses homens fossem julgados pela balança que hoje muitos carregam julgando os demais? Moisés jamais seria pastor. Davi jamais seria pastor. O caráter de muitos cristãos estão sendo deturpados. Crescimentos e mudanças fazem parte da nossa vida, mas nunca altere o seu caráter e a sua misericórdia, porque nós somos feitos para manifestar o caráter de Deus lá no mundo. Agora, se porventura aconteceu o assassinato com o filho que matou alguém, aí a pessoa diz: não, vou ter misericórdia do meu filho. Mas se é o outro que matou, tem que pagar, tem que ir para a cadeia. Se é o filho que roubou, puxa, meu filho é demais, mas errou, estava precisando de dinheiro, perdoa ele. Tem misericórdia dele. Minha filha, ela não é ruim. Mas se é o outro que roubou, chama a polícia. Tem que sofrer, tem que pagar. Isso é a sociedade de hoje. Uma sociedade hipócrita, que examina só a vida dos outros, mas não tem coragem de examinar a sua própria vida. Que tipo de líderes estamos produzindo? Líderes carismáticos sem caráter? Talentosos sem convicção? Poderosos sem princípio? Visionários sem valores? Espirituais sem consciência? Lucas 24, verso 26 e 27. Lucas capítulo 24, verso 26 e 27, olha o que diz. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Para ter glória, vai ter escassez, vai ter trabalho e vai ter perseguição. O caráter de um homem define o seu destino. O caráter é a força mais poderosa que um líder pode possuir, que o mundo não consegue entender. Que nós possamos aqui hoje melhorar ainda mais o nosso caráter.
Que nós possamos aqui hoje parar de medir a vida dos outros e começar a medir a nossa própria vida. Porque senão nós vamos querer do nosso lado homens melhores do que Moisés. E para achar vai ser difícil. Homens que Deus desce para falar face a face. Mas Moisés é assassino, então não serve para ser meu pastor. Sabe por que Moisés não serve para ser o seu pastor? Porque você é muito perfeito. Você está num nível tão profundo. Tem pessoa que ela tem que ser o próprio pastor dela. Porque ela não erra, ela não falha, ela não peca. Então ela é tão espiritual que ela mesmo tem que se autopastorear. Sabe por que muitos não querem ter Davi como pastor? Porque Davi errou, porque Davi falhou. E no final, sabe o que acontece, irmãos? É tudo hipocrisia. Porque se o filho dela errar, ela vai pedir misericórdia para ele. Se o marido errar, talvez nem tanto, mas o filho vai pedir. Se o irmão de sangue falhar, é meu irmão. Ah, mas se for um desconhecido, parte para cima sem misericórdia. Pergunta para o seu irmão, você conhece alguém assim? Para terminar essa palavra nos nossos corações. 1 Coríntios capítulo 11. Isso é muito forte. 1 Coríntios 11. Deixa eu ver o versículo aqui para a gente ler. (28) 1 Coríntios 11, 28. Diz assim, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Repete só essa parte, vamos lá? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aqui é o segredo. Você quer ser líder? Em qualquer área da vida? Para de examinar a vida dos outros e comece a examinar a sua própria vida. Esse é o segredo da liderança eficaz. Porque se você começar a colocar as pessoas na balança, ninguém presta. Mas se você colocar você mesmo na balança, vai descobrir que quem não presta, e aí todo mundo vira pessoas diferentes para nós. Examine-se. Não perca Moisés. Moisés dá para ser companheiro, mesmo tendo matado alguém. Não perca Davi. Dá para aprender com Davi, mesmo Davi tendo cometido um adultério. Não perca. Trate as pessoas como se fosse filho. Porque para filho nós temos perdão e misericórdia. Sim ou não, gente? Então esse mesmo perdão e misericórdia nós vamos ter para com as outras pessoas. Isso revela um caráter transformado e abençoado. Isso traz para nós uma vida nova. Eu quero terminar orando e dizendo: a nossa igreja é uma igreja de misericórdia. Ter misericórdia não significa compactuar com o erro de alguém. Ter misericórdia não significa que o altar é lugar de brincadeira. Mas ter misericórdia é a gente não expor as pessoas.
Nenhum de vocês aqui eu nunca expus. E já teve gente aqui que eu já dei disciplina em vocês. Só que eu não exponho. Porque eu me coloco no lugar de cada um. Eu já fui disciplinado na igreja. Eu lembro que eu era pastor de jovens e eu peguei um carro, coloquei na porta da igreja. Um carro novo, coloquei uma fita vermelha nele, um laço. E aí o pessoal foi chegando e vendo aquele carro lá, e todo mundo perguntou: que carro é esse? Eu falei lá no altar: quem trouxer mais jovem sábado que vem vai ganhar um carro de presente. Aí a notícia espalhou. No outro culto, não cabia de gente na igreja. Aí um trouxe quanto? Trouxe 40, 50. A pessoa, uma trouxe 80 pessoas. Eu falei: então vem para cá. Aí quando subiu, eu fui, peguei um carrinho. E falei: você ganhou um carro. Porque nós estamos fazendo é para Jesus. Glória a Deus. A gente aceitou Jesus. No outro dia, culto de manhã, estou na igreja. Aí, termino o culto, estou lá atendendo as pessoas. Alguém me chama: o pastor João está te chamando lá embaixo, na sala dele. Quando eu desço, tinha um homem assim de gravata, terno, a ganhadora do carro, do sábado, do dia anterior, e o pai e a mãe dela. Vocês imaginam, né? Isso era eu, irmão, doido. Fui disciplinado. E foi pouca disciplina que eu recebi ainda. Aí eu cheguei, aí o pastor Jerônimo: que negócio é esse que eu cedei um carro aqui ontem, no culto? Aí eu fui explicar, né? Ô pastor, eu fiz algo para evangelizar. Eu disse que quem trouxesse mais pessoas ia ganhar um carro, mas não falei que era um carro de verdade, né? Mas eu coloquei um carro na porta para as pessoas acharem que fosse. E aí, mais de 150 pessoas aceitaram Jesus. Tinha mais de 2.500 pessoas da igreja. Foi uma bênção. Ele falou assim: você é um moleque irresponsável. Irmão, mas só não me chamou de lindo. Você quer acabar com a igreja que Deus me deu para pastorear? Aí ele falou assim: está aqui o advogado para te processar. Aí ele virou para o advogado e falou assim: eu quero te pedir para você e para a família. Não processa ele não, porque a igreja não tem nada a ver com isso, é coisa da cabeça dele. Não processa não. Eu vou dar uma disciplina nele aqui, dele ficar 30 dias sem subir no altar, para ele refletir do que ele fez. Aí o pessoal teve misericórdia de mim, não me processou. Terminou ali, eu tomei a disciplina de 30 dias. Estou vivo aqui, ó. Porque eu tenho caráter. Porque quem tem caráter aceita ser disciplinado. Quem não tem caráter pula igual cabrito. Disciplina quem não tem caráter. Eu não aceito. Então, irmãos, você está diante de alguém que já foi disciplinado na igreja. 30 dias sem poder subir no altar. E ó, caladinho. Ali foi a minha prova que eu tinha caráter. Então, vocês já sabiam disso ou não? Já uns sabiam, outros não. Eu já contei isso no culto de jovem aqui. Eu era doido, irmãos. Doido. Fazia coisas que não... A motivação era boa, mas fazia de maneira errada, né? Então nós vamos orar para a gente começar a examinar nós mesmos. E nós vamos sair daqui melhores do que entramos. Examine-se a si mesmo. Fica de pé no seu lugar por um minuto. Oh Deus, dá uma olhada para dentro de você. Dá uma olhada. Será que nós vamos perder Moisés? Porque a gente julga Moisés por ter matado uma pessoa? Será que nós vamos perder Davi,
o grande rei, porque a gente julga Davi